Fala, galera, mais um Plenicast aqui, o nosso programa no YouTube e no Spotify. Eu sou o Renato e tô aqui com meu sócio, irmão Luquinhas. E Lu, quem que a gente tá trazendo aqui hoje? Pois é, pessoal, hoje estamos com uma convidada muito especial. Estamos aqui com a Nara Rezende. Bem-vinda, Nara. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você, mais do que ninguém, se apresentasse, ninguém melhor do que você, para falar um pouquinho da sua formação, da sua área de atendimento. Vamos lá. Bom, eu sou nutricionista clínica, né? Sou especializada em saúde mental, mas eu já sou nutricionista há 17 anos, mas nesse início eu comecei atuando na nutrição esportiva. Olha que legal. Porque era uma área muito nova na época. Sim. Então, eu fiz uma pós-graduação e comecei a atuar na nutrição esportiva. Ao mesmo tempo, eu comecei a atuar na nutrição e saúde pública em prefeituras, né, na merenda escolar, na época, em projetos governamentais. E sempre que eu entrava, começava a trabalhar, parece que direcionava para crianças. Então, eu comecei a trabalhar no hospital e logo eu trabalhei em hospital também, né, e na merenda escolar e em clínica na nutrição esportiva no início. Então, sempre puxava para esse lado de atendimento às crianças. No caso da merenda da prefeitura, eu entrei com um contrato, depois me colocaram na merenda escolar. No caso da clínica, começaram a chegar pacientes na parte clínica, onde a gente usava bomba de insulina, mas era degustação para crianças. E essa parte da saúde mental, eu tive o primeiro contato na faculdade, onde eu participei de um projeto para Alzheimer, onde a gente testava óleo de canola para pacientes com Alzheimer. Olha quanto a nutrição mudou de lá para cá, né? Depois a gente foi descobrir que óleo de canola nem era um óleo. E etc. Então, aí teve esse início, onde eu comecei a trabalhar, e depois, voltando um pouco antes, a minha primeira formação foi em psicologia. Tá. Justamente porque eu entendia que tinha alguma coisa diferente comigo e que eu precisava entender melhor. Foi quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico, aos 9, 10 anos de idade. E esse diagnóstico ele era muito difícil de fechar, porque tinha muitas variáveis, tinha essa questão da preservação do lado intelectual, né, e também um cognitivo que tinha prejuízos, mas não tão grandes assim. Então, eu falava, tem uma coisa errada. Na psicologia, no primeiro dia de aula, a professora falou, você veio fazer esse curso? Eu falei, eu vim fazer esse curso para me ajudar. E ela falou, então pode ir embora, porque você não vai se ajudar aqui. Nossa. Então, eu entendi que era uma profissão. E depois eu quero falar até sobre isso, sobre essa questão de ter o diagnóstico ou ter um filho com o diagnóstico e como profissional, né? Então, nesse momento, eu entendi que existia uma ciência por trás, que era uma profissão e que não necessariamente eu estaria ali para me ajudar. E ao longo desse caminho, né, foram passando os anos, eu tive esse diagnóstico, meu diagnóstico continuou, e teve um momento na minha vida ali que houve uma quebra, onde eu saí de um suporte nível 1 e fui para um suporte nível 3. Então, nessa época, eu não consegui trabalhar. Esse fato, ele culminou justamente pós-gestações. Eu tenho 3 filhas, uma com a diferença de 1 ano e meio, e gêmeas. Então, teve ali, né, uma necessidade nutricional muito maior. Então, eu sempre tentando me encontrar nessa profissão, na nutrição. Fiquei um tempo sem atuar devido à incapacidade mesmo. E depois eu voltei, e quando eu voltei, eu comecei a entender sobre a nutrição e saúde mental de uma forma geral. Inclusive sobre os diagnósticos que eu já tinha tido, alguns mais assertivos, outros muito errados, né, baseando no tratamento que eu tinha tido. E justamente nessa época eu comecei a ter um tratamento pautado nessa parte da nutrologia, com um médico conhecido. E então ele falou, não tem nutricionista nessa área, em saúde mental, e a gente já sabe sobre esse eixo microbioma, intestino, cérebro. Na época sabia muito pouco. Então essa área da nutrição, ela não existia naquela época. Essa área, ela é muito recente. Só que aí eu comecei a buscar sobre como eu poderia ajudar, inclusive, filho desse parceiro, desse médico, que tinha recebido o diagnóstico de autismo. E ali eu comecei
a entender como a nutrição poderia beneficiar. E um dia, buscando cursos e tudo, eu conheci um grupo de nutricionistas num curso, e ali a gente começou a se apoiar. Então, para mim, profissionalmente, naquele momento, já teve um diferencial também, porque eu entendi sobre o pertencimento dentro de uma profissão. Ali eu me senti acolhida, a gente fez um grupo de WhatsApp. E esse grupo, até 2019, nós éramos mais ou menos 50 nutricionistas que atuavam nessa parte de nutrição e saúde mental, com foco em autismo, TDAH, síndrome de Down. Então, e depois, em 2020... veio a questão da pandemia e foi onde eu pensei, por que não ter uma pós-graduação que nos certificasse? Porque até então eu atendia muito em consultório presencialmente, na época a gente não podia atender online e era muito estranho, porque vinham pacientes assim, do Pará, da Bahia, para passar comigo. Em Goiânia, onde eu atendia presencialmente, porque a gente não podia atender online. A gente podia atender a primeira consulta presencialmente e depois de forma online, fazer esse acompanhamento online. E eu ficava, meu Deus, mas o que essa família veio fazer aqui, né, de tão longe? Porque eu percebia que não tinha profissionais na região que essas pessoas estavam, né? Então, em 2020 veio a pandemia e já tinha esse projeto de realmente trazer esse conteúdo para uma certificação, porque a gente fazia cursos caríssimos de um final de semana que não podia gravar, né, um grupo muito pequeno, e eu queria, assim, realmente trazer pessoas novas e nos certificar. Sempre teve por trás essa intenção de trazer para o grupo, não só beneficiar a mim, mas ao grupo. Então, eu consegui trazer a pós-graduação, foi a primeira no Brasil em nutrição e saúde mental, e fez a diferença na vida de muitos profissionais. Na primeira turma foram 86 alunos, a gente fechou a turma, porque na época a gente não entendia muito sobre o online. E, né, era um período assim que a gente não entendia muito bem quantas pessoas a gente poderia colocar, porque inicialmente era presencial, poderiam ser 30 pessoas, né, cabia numa sala. E de repente na pandemia a gente teve que abrir. Então, a gente formou profissionais que já atuavam na área, todos os profissionais no Brasil, médico e nutricionista que já atuavam, participaram dessa pós-graduação como alunos e como professores. E então, foi assim, a primeira oportunidade que eu tive de verdade, né, multiplicar esse conhecimento. Na época, tinha muito pouco sobre. E foi uma vitória porque em 2021, a nutrição e saúde mental ela foi reconhecida pelo nosso conselho. E numa época em que até hoje eu tenho ainda aquele receio de falar sobre, porque era chamada de charlatã, principalmente na região onde eu atuava. E, de repente, a gente vê esse reconhecimento que a gente tem hoje, é simplesmente inacreditável para mim. É um sonho realizado, né, de popularizar a informação, de levar para o maior número, de preparar profissionais e levar para as pessoas que têm o diagnóstico que é possível, né, ter outras abordagens, que não é somente essa parte de medicação. Então, e aí depois eu cheguei até aqui, até a plenitude, né, renovando essa pós-graduação, trazendo muitas novidades e tendo uma visibilidade monstruosa, muito maior, e trazendo, né, essa informação para o maior número de profissionais possível. Legal. Nari, para quem não sabe, você é a nossa coordenadora em 2 pós-graduações, né? Nutrição em autismo, síndrome de Down, TDAH e saúde mental, de um modo geral, e também na pós-graduação de terapia alimentar integrativa. Já entrando um pouquinho nesses assuntos, uma coisa que eu já te perguntei, mas acho que vale a pena perguntar de novo. Autismo, né? Como que é o diagnóstico, assim, do autismo e por que tem tanto caso, hoje em dia, de autismo? Sobre a prevalência, tem aumentado significativamente, assim, a nível mundial. Isso, aí você pergunta por quê? Qual é a causa? Nós ainda não sabemos. Existe uma linha que diz que somente o aumento do preparo de profissionais para fechar o diagnóstico, porque antes tinha muitos autistas nas clínicas psiquiátricas, né, tratados como, vou usar uma palavra, como doidos, como retardados, como pessoas que não eram aptos a conviver em sociedade. Hoje, nós já temos um mundo muito diferente, né? Onde a gente olha o diferente de uma forma acolhedora, inclusiva.
Então, os diagnósticos realmente aumentaram por causa do aumento da informação, das redes sociais, dessa possibilidade de ter profissionais capacitados para reconhecer, porque é muito difícil reconhecer o diagnóstico, fazer o diagnóstico, fechar um diagnóstico. Em saúde mental, seja qualquer tipo de transtorno ou doença, é complicado. Eu sou de uma época que depressão vinha do além, né? Do ansiedade, do além. O TDAH também. E então, assim, o autismo nem era falado. Hoje, a gente sabe que esse diagnóstico ele não é possível através de exames, né, bioquímicos, é através de observação ainda. E a gente utiliza alguns testes para ter algum tipo de parâmetro, a gente ajuda, inclusive, ao médico, que é o responsável por fechar esse diagnóstico, né, a entender quais são as dificuldades que essas pessoas enfrentam, né, seja necessário ver mais sobre essas características para fechar esse diagnóstico, mas não é fácil. Sim. Só que hoje a gente já tem médicos preparados para fazer uma intervenção precoce, independente de ter todos os quesitos que são necessários, né, vamos dizer, de tabelas, de testes do DSM-5 ou do CID, por exemplo, onde a gente utiliza um padrão para fechar esse diagnóstico. Tem que fechar alguns critérios. E esses critérios, eles são a nível mundial, para que haja essa comunicação, né, de forma mundial. Sim. Então, assim, não é fácil fechar diagnósticos em transtornos, em doenças psiquiátricas, mas é possível. Então, desde que haja um certo prejuízo desde a infância, a gente já considera, né, e já faz uma intervenção precoce, sem ficar esperando muito, né, ter todos os prejuízos para poder iniciar um tratamento. A gente já trabalha hoje mais com a prevenção, com a intervenção precoce. Justamente também pela preocupação desse aumento dessa prevalência. Porque quando a gente fala nessa prevalência, ela tem muitos prejuízos não só para a pessoa, não só para a família, mas para a sociedade e para o poder público também. Eu trabalho prestando serviços, né, para projetos governamentais e eu vejo o custo que é. Entendeu? E todos os prejuízos que envolvem esses diagnósticos. Então, o objetivo cada vez mais é entender o porquê, né, desse aumento, entender como que pode intervir e trazer sempre essa intervenção precoce. Com certeza. E você falou do aumento do conhecimento a nível profissional, né? Mas acredito que tem uma linha também que fala muito do uso de telas, que tem aumentado bastante, né? Isso também tem esse efeito de retardar um pouquinho o desenvolvimento ou acarretar em algum dano, assim? Sim. A gente tem que pensar de uma forma mais individualizada. É algo muito novo ainda. A gente realmente não sabe quais as consequências. E a vida de uma pessoa neuroatípica, de uma família neuroatípica, é pesada. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, né, esses estímulos que talvez não sejam tão interessantes, mas principalmente respeitar e não julgar essas famílias pelos usos dessas tecnologias que a gente tem hoje em dia. Sim. Obviamente, o jeito que a gente lidava de forma comportamental e como diz, o que a gente precisa em relação a neurotransmissores, em relação a essa parte metabólica, né? Que hoje a gente não mantém tanto a atenção, né? A gente realmente tem uma necessidade muito rápida de informação e de estímulos, e isso afeta essa parte metabólica, sim. Ela fica meio que esgotada. Então, se você não tem, por exemplo, um aporte dessas substâncias, provavelmente, né, você vai causar também, através do seu comportamento, alterações nesses fundos metabólicos, nessas substâncias em si. Mas a gente tem que pensar que o mundo também mudou, que é totalmente diferente. E que a gente precisa ter uma adaptação, e nós somos feitos para isso, para adaptar. Então, a gente precisa entender melhor, né, sobre como que a gente vai fazer esse tipo de orientação para uma família neuroatípica, principalmente. Legal. Ô, Nari, apesar da individualidade, existem características clássicas, assim, para diagnóstico em uma criança? Ou em um adulto, Sim, existe sim. A dificuldade de interação. A criança, ela
ela não mantém esse contato visual. Porque quando a gente fala comunicação, a gente já pensa na fala. Existe um comprometimento, sim, em relação à fala, mas essa comunicação, ela também acontece de outras formas. É uma comunicação em que ela é mais refinada. Por exemplo, eu estou aqui fazendo, né, um momento de comunicação com vocês. Através do olhar, eu consigo, por exemplo, tentar perceber o que vocês estão passando para mim, o que vocês estão sentindo, como que vocês querem passar algum tipo de informação. Mas uma pessoa com autismo, por exemplo, ela tem a dificuldade até mesmo de olhar. No olhar desconcentra um pouco, porque existe uma dificuldade de interpretação, vamos dizer assim. Então, essa comunicação, ela é um pouco deturpada. E isso faz com que eu não consiga ter uma interpretação clara. Existe também os hiperfocos, por exemplo, em brinquedos aonde seja um carrinho, por exemplo. Mas eu não sei a funcionalidade desse carrinho, eu não consigo entender. Então, às vezes, as crianças brincam com as rodinhas, ficam girando as rodinhas, mas não entendem que aquela rodinha ela tem uma funcionalidade para que esse carro ele possa andar. Outra questão do contato visual, da dificuldade de comunicação, a dificuldade da fala. Existe também o prejuízo em entender sobre algum tipo de assunto que seja mais específico e talvez focar muito em um único assunto. Também é muito comum. Então, a gente observa que existe 2 tipos de autismo, na verdade. O autismo sindrômico, onde a gente começa a reparar esses sintomas desde o nascimento, e o autismo regressivo, onde vai saindo um pouco dos marcos do neurodesenvolvimento na infância, e a gente começa a detectar que tem alguma coisa errada. A criança, ela andava, porque existe um comprometimento também nessa parte, vamos dizer assim, estrutural, né? Então, ela já começa a regredir um pouco. Essa parte da fala também começa a regredir. A criança, né, já falava algumas palavras, ela começa a regredir. Então, existe uma regressão de uma forma geral. Então, quando a gente começa a observar esses comportamentos, a gente já começa a pensar, não, pode ter um tipo de alteração e começa a fazer essa investigação. Legal. E existe alguma prevenção, assim, que os pais possam fazer antes da gravidez, ou durante a gravidez, ou pós-nascimento, enfim? Sim, primeiro, a gente tem que pensar que tem que ter uma genética por trás. Né? Não tem como você ter um diagnóstico se não tiver ali um fundo genético. A herdabilidade ela é muito alta. Não estou falando sobre autismo, mas você tem um parente que tem Alzheimer, por exemplo. Sim. Né? Ou você tem você tem o diagnóstico de TDAH. Então, essa predisposição ela aumenta. Certo? Porque não existe um gene. Existem vários genes que são associados e que no final, né, pode expressar um diagnóstico de TDAH, de autismo e etc. Então, a gente tem que pensar que tem que ter essa genética, esse fundo genético, primeiro. Segundo, o que a gente vive hoje é tão complicado falar sobre prevenção porque a exposição tóxica de todos os sentidos. Quando eu falo tóxica, de estresse, de traumas, a gente fala do uso de telas, a gente fala da exposição a agrotóxicos, a substâncias tóxicas em geral, metais pesados e etc. Mas a gente vive nesse mundo, né? O ar que a gente respira é o tempo todo. E o sedentarismo, a obesidade, a idade paterna e materna, que é uma realidade que a gente tem hoje. Hoje nós pensamos muito mais em construir uma carreira, né? Em viver a vida e depois ter filhos. Sim. Por isso que existe essa moda já, né, de congelamento de óvulos e tudo para a gente esperar até quando for a hora certa. E o nosso corpo ele não foi feito para isso. Nós mulheres, nós somos feitas para reproduzir todos os anos, na verdade, né? E começar muito cedo. Hoje a gente já está deixando mais para o futuro, né, devido às demandas que a gente tem nesse mundo moderno. Então, existe também esse processo de adaptação acontecendo o tempo todo.
Assim como estilo de vida, uso de telas, etc. É deixar para engravidar mais tarde. As crianças hoje, elas passam mais tempo na escola do que em casa, porque os pais têm necessidade de trabalhar. Tudo isso é um processo de adaptação que nós estamos vivendo. Então, essa prevenção, ela é possível? Sim, ela é possível. A gente tenta fechar por todos os lados essa parte metabólica, porque esse fundo genético acaba gerando essa alteração metabólica. E não é igual para todos. Porque não existe um gene associado, são vários associados que a gente sabe que estão presentes, mas não são todos que estão presentes para todos, existe uma variação. E então, vai alterar essa bioquímica, essa parte metabólica e vão ter sintomas que são comportamentais nesses casos, né? E aí, a gente pode fazer toda uma prevenção em relação a essas comorbidades, a esse metabolismo, fazendo com que diminua o máximo possível, né, essas alterações e que possam passar para essa criança. Preparar esse organismo é uma coisa tão óbvia. Se você vai gerar um bebê naquele organismo, ele vai ter interferência daquele ambiente. Por isso que a nutrição entra com muita força na prevenção. Sim. Né? Porque hoje uma pessoa que atende saúde da mulher, uma médica ginecologista, ela precisa entender sobre nutrição e saúde mental. A minha palestra no congresso foi sobre isso, a nutrição em saúde mental permeando todas as áreas da nutrição. Por quê? Porque essa ginecologista, essa nutricionista que atende saúde da mulher, ela precisa entender quais são as alterações que existem nesse metabolismo que podem trazer uma expressão. Tem que entender também se existe essa genética. E hoje a gente tem testes genéticos, a gente tem essa parte da bioquímica para poder analisar, para poder fazer pontes nessas alterações que existem. Naras, ponte de quê? Ponte de... se você tem um nutriente, se você tem uma alteração enzimática, esse nutriente ele não é biodisponível, hoje a gente muda a forma química e a gente consegue que esse nutriente seja biodisponível. E são nutrientes tipo base, tipo B12, B9, que é o ácido fólico, que é o folato, e que são muito comuns hoje na população essas alterações. Então a gente consegue fazer essas pontes, fazendo com que essa mulher ela aproveite o máximo possível desses nutrientes. Mas a nutrição, o alimento em si, na nutrição, ele sempre vem em primeiro lugar. Porque essa porta de entrada que altera esse microbioma, esses micro-organismos, eles são primordiais e eles só são modulados e tratados através da alimentação. Não levando em consideração um alimento que é bom. Não, ovo é um excelente alimento, mas eu tenho muitos pacientes que têm alergia. Sim. Então, esse alimento, ele não se torna interessante para uma pessoa específica. E ele pode ser muito bom para outra pessoa. Aí é que a nutrição é muito personalizada, porque senão, eu pegaria qualquer dieta de qualquer pessoa, faria e poderia ter um microbioma mais interessante. Não, ele tem essa nutrição, ela tem que ser muito individual. Sim. Sabe, um passo a passo para entender como que é o seu organismo e como que ele reage àquele alimento, né, e a cada alimento de uma forma diferente. Então, tudo isso faz parte desse processo de prevenção. Já quando a gente pensa nessa parte do materno-infantil, hoje, qualquer nutricionista que atenda tentante, gestante e criança, ela precisa entender sobre nutrição e saúde mental. Justamente porque é a base, é o início. Ela precisa começar a fazer essa prevenção, essa intervenção precoce, prestando muita atenção aos sintomas. Porque esses sintomas, eles, por muitas vezes, são muito discretos no início. E é justamente nesse início que a gente precisa começar a entrar com essas intervenções. E essa descompensação de nutrientes, ela com certeza é a base para a expressão ou silenciamento desses genes. A gente sabe disso. Então, é necessário que a gente entenda sobre. E em todas as áreas da nutrição é necessário que a gente saiba lidar com uma pessoa, com um paciente que seja neuroatípico. Sim. E sobre essas tentantes, por exemplo, que estão querendo ter filho, né? Isso serve também para o homem fazer essa prevenção? Com certeza. Com certeza. Obviamente, a mulher, ela tem
ela carrega o filho. Ela passa a É, maior parte do tempo ali formando. amamenta, né? E isso, a parte da amamentação também. Mas o homem, ali, no momento ali da Uhum, fecundação, é 50-50. sim. Então, esse homem também precisa preparar. A gente pede, hoje, na visão que eu tenho, que é uma visão diferenciada. Eu atendo o paciente pós o diagnóstico, então eu já penso, não, é necessário uma preparação maior. Então, a pessoa que quer engravidar, né, o casal, ele precisa começar a fazer, a mulher principalmente, há 6 meses, há 1 ano de Tá. Uhum, preparação, porque a mudança de estilo não é algo assim, olha, a partir de hoje você vai fazer esse protocolo aqui, essa dieta. Não, é necessário uma investigação, como eu falei, para entender como que esses alimentos impactam nesse organismo. Sempre priorizar esse alimento. Aí, a partir desse momento, você vai entendendo quais são os nutrientes, através de exames bioquímicos, né, que não estão sendo bem aproveitados. Então, existe uma suplementação. Tem suplementação que ela é feita para o resto da vida. Porque existem esses polimorfismos genéticos que sim. mudam vias metabólicas. Então, eu preciso suprir a necessidade desses nutrientes de uma forma diferente, né? Então, o uso de medicamentos também pode alterar e tudo. Então, eu preciso entender melhor para eu poder fazer esse tratamento a longo prazo. E também, não é assim, a partir de hoje, você começa a atender uma mulher que é obesa, que é sedentária, que Uhum, tem um estilo de vida bem, assim, ocidental. E aí, do dia para a noite, eu vou mudar completamente esse estilo de vida e ainda deixar esse organismo mais bem nutrido, potente, para poder receber ali, né, um bebê? uhum, Não, é necessário um tempo. Então, a gente pensa de 6 meses a 1 ano. No caso do homem, né, a gente já pensa de 3 a 6 meses dessa preparação. Cada dia que passa, esses 1.100 dias vão aumentando. Né, que é os 1.000 primeiros dias de ouro e mais a sim. preparação, né, que seriam os 100 dias. Cada dia que passa é necessário que ele aumente, justamente por essa exposição que nós temos hoje. Então, essa prevenção ela deve ser feita pelo casal e deve continuar sendo acompanhada ali junto à esposa. Logicamente, eu acho que é uma questão de companheirismo essa mudança de estilo de vida. Sim, com certeza. Né? Porque é importante esse tipo de apoio nesse momento. É. São muitas as mudanças. Mas, hoje, nós recebemos em consultório as mulheres autistas, com TDAH, com síndrome de Down, que engravidam. Então, ali a gente já sabe que esse metabolismo já é diferente, a gente já sabe que o raio cai mais de uma vez em um lugar, Sim. que já tem um diagnóstico ali, e o processo para a gente fazer essa mudança, ele também é diferenciado, porque ele já tem um diagnóstico. Até como todo o acompanhamento durante a gestação, ele é diferente, porque a rigidez em relação a mudanças, a adaptação, é diferenciado. Então, eu preciso fazer o atendimento dessa pessoa autista, com TDAH, com síndrome de Down, também de uma forma diferenciada. E a gente lança mão de abordagens, recursos, ferramentas, para que a gente possa organizar essa pessoa durante todo esse período de mudanças, porque afeta muito. E quando a gente tem um estresse maior, a gente utiliza mais nutrientes. Uhum. Tem que ter esse olhar. E na hora todo o processo ali do pré-natal, na hora do parto também, a gente precisa informar a equipe de que ali existe uma necessidade maior, diferenciada. Que ali existe uma mulher que tem uma dificuldade de comunicação. Que ela precisa ser tratada de uma forma diferente, né? Porque dependendo dos sintomas também. E que precisa ter ali um processo, né, de orientação diferenciado também. Talvez ela não entenda naquele momento ali, até em relação à escolha do tipo de parto. Se essa mulher ela tem condição de amamentar ou não, lembrando que o contato físico é também uma característica muito presente, a dificuldade desse contato físico. Então, é uma maternidade neuroatípica, atípica, que ela precisa ser vista com muita... de um olhar muito diferenciado. Sim. Pelos profissionais, não só o nutricionista, mas o médico que vai acompanhar, no caso de ginecologista, tanto essas partes metabólicas quanto a parte comportamental. Legal. Nari, você é neuroatípica, né? Sim. E você é mãe também de neuroatípica. Atípica. Você consegue compartilhar alguma experiência pessoal e profissional de como isso
sei lá, impacto na sua vida, de repente para alguém que tá assistindo? Sim, como eu disse no começo, né, eu tive uma sequência. Desde a infância você vê que é diferente. Você não sabe o quê. Você não consegue identificar. A pessoa que ela é diferente dos demais, ela sente que ela é diferente. Mas os prejuízos são muito grandes. Então, você vai vivendo e você vai adaptando. As pessoas com TDAH têm isso muito presente e por serem ter uma capacidade de funcionamento maior, incomoda menos a sociedade e a família e tal. Às vezes, são prejuízos muito grandes que vai se arrastando durante toda a vida. Esses sintomas, eles nunca somem. Eu quero deixar isso muito claro. Os sintomas nunca desaparecem. Eles sempre estão ali. Do diagnóstico, sim. O que a gente consegue melhorar são as comorbidades associadas. Os sintomas dos diagnósticos, a gente aprende a conviver, a gente aprende a lidar. Mas, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, eles estão ali. Com algum tipo de comprometimento, dependendo do dia, do período, principalmente na mulher, né? Que tem esse ciclo menstrual. Que a gente não consegue ter essa consistência durante 30 dias. Já muda. Então, o que acontece? É que, inclusive, depois eu quero falar sobre isso, que é muito importante. Porque eu vivi todas as fases, né? Então, eu tenho essa experiência pessoal. Então, quando chega a adolescência, muda, porque ali tem uma explosão de hormônios. Então, pode agravar os sintomas, é necessário, às vezes, intervenções mais, vamos dizer assim, maiores nesse período, né? Mais potentes, para que possa passar por essa fase, porque é uma fase difícil para todas as pessoas, imagina para os neuroatípicos. Se encontrar no momento ali da adolescência que você nunca teve um diagnóstico por muitas vezes, que era muito comum na minha geração. Hoje com muito mais facilidade, mas até você perceber que existe essa possibilidade, você é simplesmente diferente. Sim. E aí depois, na fase adulta, depois dessa explosão hormonal, volta a ser algo mais que a gente consegue controlar mais. Mas se não tiver realmente um entendimento, conhecer a si próprio mesmo, sabe? Você tem maior dificuldade. E sempre com uma rede de apoio. A rede de apoio, ela é muito necessária em todas as fases da vida. Na infância, o nosso tratamento, por exemplo, ele é terceirizado, né? Porque a gente faz um tratamento com a família para a família colocar em prática. E por muitas vezes, a família é neuroatípica, talvez não tenha tido um diagnóstico. A gente chama de fenótipo ampliado. Talvez não feche todos os critérios de diagnóstico, mas o diagnóstico ele está ali de alguma forma. Então, essa comunicação ela já é prejudicada, essa parte da execução também. Então, assim, ao longo da vida, inclusive nesse período em que eu parei de atuar na nutrição por um tempo, foi um ano, assim, que eu saí de um nível 1 de suporte para um nível 3 de suporte. E nesse período, foi um período muito difícil, porque muitas pessoas não conseguem nem sair dali, né? Não conseguem suportar o processo, né? E tiram sua própria vida, ou ficam em condições realmente desumanas, talvez não conseguem nem voltar para a sociedade de uma forma produtiva. E lidar com essa intervenção precoce sempre foi um diferencial muito grande, e ter uma rede de apoio muito potente. Eu tenho uma família que são pessoas que são entendidas sobre as necessidades em cada fase da vida, que buscam, né? Porque é necessário que alguém busque esse tipo de atendimento, né? De tratamento. Então, assim, teve uma fase realmente que eu conheci essa mudança de nível, porque isso é possível. Às vezes a gente vê um autista, autista nível 2, nível 1 de suporte, ele pode chegar ao 3, se ele não tiver intervenção. E isso é orar e vigiar todos os dias. Todos os dias da sua vida é necessário que você tenha, sim, esse tipo de suporte para que você continue sendo funcional. Porque senão você pode transitar nesses níveis de suporte. Os níveis de suporte não é o nível de comprometimento. O nível de suporte é o nível de apoio que você precisa, né, para que você consiga se manter funcional.
Então, você, desde terapia 2 vezes por semana, uma intervenção nutricional, pode passar já para dificuldade no nível 2 suporte, por exemplo, talvez esse paciente ele não consiga fazer sua própria refeição. Não consegue entender que é só abrir a geladeira, colocar, por exemplo, vai fazer um ovo, né? Porque o ovo tá ali. Não entende como que compra esse ovo, como não existe um planejamento. Então, não consegue organizar para ter uma execução. Né? E justamente pela essa comunicação intrapessoal, porque essa comunicação, ela é prejudicada não só em relação ao mundo, às outras pessoas, mas consigo próprio. E o treinamento, ele vai justamente para isso, para a gente conseguir entender como que é o processo, essa conversa consigo mesma, falar, olha, eu tenho que acordar, eu tenho que ir na geladeira, pregar o ovo, colocar, né? Existe todo um passo a passo para tudo que a gente vai fazer. E a gente consegue fazer isso por causa dessa memória que a gente tem, como eu já disse. Então, nessa fase eu passei por esse processo, né, de transição, e depois, até hoje, existe um tratamento muito próximo. Mas, o que eu quero deixar claro é que tanto o meu diagnóstico quanto ser uma mãe atípica não me coloca em um lugar que eu esteja apta a atender outras pessoas como nutricionista. Essa é uma experiência própria e intransferível. Eu não posso trazer essa experiência para dentro do consultório. Talvez eu tenha uma facilidade de entender a realidade do outro, porque eu vivo. Mas a nutrição é uma ciência. Ela precisa ser estudada. Eu não posso dizer que eu tenho mais de 45 anos de experiência como neuroatípica. Eu não tenho essa experiência. Eu tenho basicamente 17 anos de formada em nutrição, mas eu tenho 8 anos onde eu realmente atuo como uma nutricionista clínica que atua na saúde mental. Porque antes desses 8 anos, nós tínhamos pouca informação. Existia uma intenção de atendimento. De 8 anos para cá, que a gente vê que veio o tratamento biomédico dos Estados Unidos, que a gente fala sobre o assunto, que a gente consegue realmente atender um paciente com abordagens, né, que realmente funcionam, que existe uma base científica e que existe também essa prática clínica que não pode ser desassociado, né? Eu me lembro que quando lançou o probiótico, e para a saúde mental era maravilhoso, eu falei, resolveu meu problema. Eu vou modular aqui esse microbioma que é super complexo de um paciente, de uma criança autista. E na prática clínica não deu certo. As crianças ficaram super agitadas. Elas, quanto mais cepas e quanto maior quantidade, mais tinha essa alteração comportamental. Então, não deu muito certo. Aquele momento eu falei, sim, eu preciso associar as duas coisas. A gente tem essa prática, mas eu preciso também associar essa teoria dentro da minha prática. Na época falava-se muito pouco. Hoje a gente já tem toda uma cautela, por exemplo, para entender em qual processo desse tratamento eu vou incluir um probiótico. Não que não seja bom, mas tem a hora certa de utilizar como tudo. Então, eu quero deixar bem claro, ser uma pessoa com diagnóstico psiquiátrico ou ser uma mãe atípica não me coloca apta a fazer um atendimento, porque aquela realidade do outro, ela é muito diferente. O que me torna apta é o meu dia a dia na clínica, atendendo e a cada dia mais buscando mais experiência, né? Podendo ter mais experiência na área. Experiência, conhecimento, né? Isso, Estudo. Todos os dias. A partir de 2017, 2018 para cá, aumentou o número de publicações, assim, assustadoramente. Justamente por essa questão da prevalência. A gente teve o censo no Brasil, né? Só que o censo, ele foi, assim, muito... Não teve um parâmetro muito fidedigno. Por quê? Nem todos os questionários foi empregado a pergunta, tem um autista nessa residência? Foi de forma mais aleatória. Tá, entendi. Então, esse resultado, ele não é fidedigno, mas nos Estados Unidos a gente já tem um acompanhamento. Hoje, no autismo, por exemplo, 1 a cada 36 crianças recebe um diagnóstico de autismo. Numa sala com 30 alunos, 1 é autista. Sim. Isso é preocupante. Bem alto. E essa prevalência aumentou demais nos últimos anos. Sim, aproveitando que a gente tocou nesse assunto de conhecimento, né?
quais você diria que são os grandes diferenciais das pós-graduações que você coordena aqui com a gente? Eu acredito que o primeiro diferencial seja a escolha dos profissionais. Uhum. Existe poucos multiplicadores, poucos profissionais que têm a parte técnico-científica e têm a parte prática, Sim. principalmente em crianças. Quando eu começo a falar com um profissional que não tem a parte prática, eu consigo identificar que existe ou poucos atendimentos ou que pouco conhecimento. Porque é muito mais complexo do que às vezes a pessoa fala assim, esse suplemento dá certo. Com esse suplemento você tira essa medicação. Não é tão fácil assim quando a gente fala de diagnósticos que tem sintomas comportamentais envolvidos. É muito mais amplo, né? Colocar essa teoria na prática. Então, ter esses profissionais, né, e o nosso objetivo sempre é trazer profissionais para que sejam multiplicadores, né, de conhecimento, para que sejam professores, é muito importante para nós, né, por causa dessa vivência. Segundo passo que eu vejo é a credibilidade da instituição. Isso faz total diferença. Teve o congresso esse final de semana e as pessoas materializaram a instituição. Existe uma instituição presencial, né, uma sede. Isso faz muita diferença de onde vem o seu diploma, qual é a instituição, né, que é responsável por essa formação. Terceiro passo que eu vejo que é um diferencial, e que eu acho de extrema importância, é a minha proximidade com os meus colegas, que estão alunos, mas são os meus colegas, são profissionais. Então, eu consigo trazer essas pessoas para perto, para elas verem, mas também serem vistas, sabe? Para que elas... Porque é um conteúdo difícil, né? É um conteúdo muito aprofundado, que exige bases, assim, estudos, né? Que a gente não tem na graduação, inclusive, que essas pessoas esses profissionais vão receber aqui na pós-graduação. Mas que vai fazer total diferença em qualquer área que essa pessoa for atuar. E falo de novo, a nutrição em saúde mental, ela é extremamente importante para qualquer área de atuação do nutricionista, de qualquer área de atuação. Seja na nutrição e saúde da mulher, seja na nutrição materno-infantil, pediátrica escolar. Porque, como eu disse, a cada 36 alunos, um tem um diagnóstico de autismo. TDAH a gente nem fala. Às vezes é metade da sala. Então, assim, e pós-pandemia, aumentou demais. Então, a gente entender que aquela criança passa muito tempo na escola e que ela precisa ali de profissionais que sejam qualificados para entender como lidar com essas crianças, como lidar com a demanda que essas crianças trazem, como fazer essa conexão com a família, porque é um segundo ambiente, né, onde essa criança mais frequenta, é uma formação, inclusive em relação a comer, que é muito importante. Como eu digo, modulação de microbiota é através de alimento. Se você não come, e não come de acordo com um perfil, né, que seja interessante para a sua microbiota, que é de forma muito individual, você não vai conseguir o resultado final. E não há suplemento no mundo que consiga manter o organismo de uma pessoa eficiente por muito tempo, né, se não tiver essa básica alimentação. Então, o nutricionista pediátrico escolar, ele faz essa parte. Terceiro, quando uma fase que a gente está, assim, precisando muito de profissionais que atuam, que é nessa quebra da nutrição materno-infantil para a adolescência. É uma área que nós, nutricionistas na saúde mental, nós atendemos desde a prevenção até o envelhecimento. Mas é um número reduzido. Geralmente são os nutricionistas materno-infantil ou nutricionistas clínicos em geral que atendem essa parte, né, da saúde mental. Mas na adolescência existem pontos mais específicos que a gente precisa atender nessa parte comportamental, metabólica, etc., para poder individualizar esse tratamento. Hoje é um mercado que necessita de profissionais e não tem. Depois a gente já tem essa nutrição na fase adulta, no envelhecimento, que para os neuroatípicos também é uma área que falta profissionais. Porque uma mulher neuroatípica com TDAH, maior número, vamos dizer,
esse ciclo menstrual, nesse período de 30 dias, ele altera. E altera neurotransmissores também. Né? Esses hormônios, eles alteram essa parte de neurotransmissores. Muitos diagnósticos, entrada de medicação é feita nesses períodos. Parece que é uma bipolaridade, né? 15 dias muito bem, 15 dias não muito bem. Mas com uma proporção e com prejuízos significativos. E hoje a gente já estuda que, como eu disse, eu passei por todas as fases, né, na neurotipicidade, principalmente na mulher. Eu vejo agora, nessa parte do envelhecimento, a entrada na menopausa, onde esses hormônios, eles somem. E aí existe uma alteração contínua, crônica, em relação a esses neurotransmissores. Então, os sintomas de depressão aumentam, de ansiedade, mais os sintomas que vêm da perimenopausa, da menopausa. Então, quem são os profissionais que vão entender, dentro da saúde mulher e do envelhecimento, da geriatria, sobre essas mulheres? E como vai abordar a parte comportamental para conseguir ter um resultado na clínica? Isso também, a gente pensa na nutrição esportiva. A gente entende que pessoas com diagnósticos psiquiátricos têm muito hiperfoco. E algumas características podem ser utilizadas, características do diagnóstico podem ser utilizadas de forma positiva no esporte. Um piloto de corrida impulsivo é muito interessante, né? Ou uma pessoa com TDAH com hiperfoco, por exemplo, em nadar, ele pode treinar muito mais do que outro. Mas o que atrapalha esse nutricionista, médico, preparador físico, é justamente os sintomas comportamentais. E justamente o metabolismo que é alterado. Aumentando a disfunção mitocondrial, aumentando todo o processo, essa ineficiência do processo de detoxificação, né? E essa dificuldade, né, em questão de rendimento muscular mesmo, por todas essas comorbidades associadas que podem gerar. E também o estresse aumentado, que já existe um estresse oxidativo aumentado, que já é típico, característico, né, desse metabolismo, e no esporte exige mais do corpo. Sim. Então, é necessário, né, ter um suporte nutricional mais personalizado para esses pacientes. Então, em todas as áreas da nutrição, a nutrição e saúde mental é uma extensão uma extensão de estudos que é necessário ter, até mesmo por causa do aumento que a gente vê pós-pandemia de diagnósticos psiquiátricos. Sim, legal. Na sua opinião, Nara, essa área, assim, tem a questão do propósito, enfim, mas essa área, comercialmente falando, é uma das mais promissoras? Com certeza. Sem essa saúde mental, você não consegue colocar em prática praticamente mais nada na sua vida, se você não tiver, né, esse eixo. Segundo ponto, por causa do aumento da prevalência. Sim. Então, assim, por qualquer área que você atender, eu até falo, se você nunca recebeu um paciente com TDAH no seu consultório, tem alguma coisa errada. Sim. Pelo menos no caso do TDAH. Talvez o autista, você ainda não tem a oportunidade de ter atendido. Muito difícil hoje em dia, mas pode acontecer. E essas crianças estão crescendo. Meu paciente tinha 8, hoje tem 18. Sim. Então, né, mesmo, eu não atendo materno infantil, ok, mas você vai atender um paciente adulto com um diagnóstico. A gente já vê que é uma área promissora nas redes sociais. Pessoas que nunca falaram sobre o assunto agora despertaram interesse. Por que será? Verdade. Sim. Verdade. Ô, Nari, a gente falou das características clássicas, assim, do autista. E quais são as da pessoa que tem TDAH? Bom, a pessoa que tem TDAH, existe uma dificuldade de previsibilidade, de organização e de execução. Porque receber depende também do tipo, né? Se essa pessoa, ela pode ser mais desatenta, mais hiperativa, ou ela pode ser combinada, ou pode ser aquela desatenção ou hiperatividade mais mental, né? Que passa dessa fase da infância à fase da adolescência à fase adulta, né? Mas, no autismo, a gente não entende muito bem ainda qual área do cérebro que tem um prejuízo maior. Porque realmente, assim, em
em todo o cérebro essas alterações. Já no TDAH, a gente já consegue observar ali no córtex pré-frontal, com a ação da dopamina, da noradrenalina, alguma alteração. E então, assim, o que essa área ela acaba influenciando? Com a recepção dos estímulos sensoriais, porque a gente observa todo o ambiente, pega todas as informações são processadas e depois são memorizadas. Mas a falta de foco, de concentração, né, essa dificuldade, na verdade não é nem falta de concentração, é concentração em tudo. Aí não concentra em uma coisa só, concentra em tudo. Então, qualquer barulho, né, qualquer outro tipo de alteração no ambiente, se a pessoa consegue... Eu tenho pacientes que falam, eu acho que eu tenho superpoder, porque eu entro no ambiente e eu vejo tudo. É porque não tem aquela, vou fazer isso primeiro. A pessoa com TDAH faz tudo ao mesmo tempo. Ela consegue se concentrar em tudo, mas nem tudo sai como deveria sair, né? Sim. Assim, com essa perfeição, assim, que possa ser exigida. Então, o que isso acaba trazendo? Essa pessoa, ela vai executar novamente uma atividade, mas ela não tem esse processo guardado. Então, ela tem dificuldade desse passo a passo. Por isso que hoje o tratamento no TDAH, a gente pensa muito na parte comportamental. E principalmente na previsibilidade do que vai acontecer. Não com a intenção de controlar, porque a gente não controla nada. Mas com a intenção de usar recursos onde essa pessoa possa entender que o que você vai comer essa semana. Vou dar exemplo de uma criança na escola. A ansiedade, ela vem a partir do momento, que é uma comorbidade associada muito comum no TDAH, ela vem a partir daquele momento que você não entende o que vai acontecer. Não existe uma previsibilidade, então você fica ansioso, sem saber. Então, se você mostra, principalmente utilizando um recurso visual, uma tabelinha, mostrando, olha, segunda-feira o lanche é esse, terça-feira o lanche é esse, quarta é esse, quinta, a pessoa já vai estar preparada para aquele momento. E pode se organizar para aquele momento, né? Até com essa intracomunicação, né? Olha, essa semana vou comer isso na segunda, na terça vai ter isso de lanche, na quarta, né? Você já começa a ter essa noção, essa criança, por exemplo. Isso é passado pela família. Então, ali existe a previsibilidade, a organização de pensamentos e depois como que vai ser essa execução. Então, esse passo a passo traz muita paz para a pessoa com TDAH, para que ela entenda o processo de uma forma mais parcelada, vamos dizer assim. Para isso, a gente utiliza algumas ferramentas para entendimento, as áreas da vida, para entender qual área que essa pessoa, nesse estilo de vida, ela tenha maior comprometimento, que pode ser, inclusive, nessa parte de relacionamentos. A gente observa muito bullying, muitas críticas, né, justamente por essa falta de organização, de planejamento, de execução. E na maioria das vezes é de não saber como. Então, esse passo a passo, ele é muito interessante. Até mesmo porque, para a gente trazer para a realidade desse paciente a oportunidade de viver melhor. Porque, olha só, se existe uma comorbidade associada a dificuldade de detoxificação, justamente porque tem um fundo genético onde altera enzimas, altera absorção, altera a produção de algumas substâncias, como glutationa, por exemplo. Pelo acúmulo maior de substâncias tóxicas. Se você consegue trazer a nutrição para esse paciente e dar a ele nutrientes que são essenciais para esses processos, eu consigo reduzir uma medicação. Porque essa medicação também precisa desse processo em primeira passagem. Essa metabolização. Mas essa metabolização está tão ocupada com o processo sobrecarregado que talvez tenha que aumentar sempre a dosagem. E eu acho muito interessante no caso do TDAH, como eu falei, a área mais comprometida é o córtex pré-frontal, ali onde tem uma atuação importante da dopamina, né? Não que as outras áreas do cérebro não sejam prejudicadas, mas essa parte ela é mais estudada, mais falada. A maior parte dos medicamentos, eles acontecem nessa recaptação de dopamina. Como você vai recaptar algo que não foi produzido? É necessário produzir a dopamina primeiro. Para depois você mantê-la mais tempo ali na fenda sináptica. Então, essa é a preocupação também.
sabe? Tudo que é formado no corpo vem através desses alimentos. Vejo uma preocupação muito grande com medicação, com suplementação, e não importando tanto com a parte da mudança do estilo de vida e trazendo a nutrição mesmo, como nutricionista, né? Para a realidade do seu paciente. Assim, claro, de forma muito individualizada. Uhum. Legal. Uma curiosidade que eu tenho, Ana, também. A pessoa neuroatípica, ela tem outros quadros associados psicológicos ou psiquiátricos ou neurológicos, tipo, o autista, ele tende a ser depressivo, não sei, tipo, ou tem alguma outra questão comumente associada? Muito, 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 muito. Porque toda essa descompensação, ela acaba expressando outros genes associados, né? E assim, trazendo comorbidades e outros diagnósticos secundários, né? Vamos dizer assim. Essas comorbidades são esses diagnósticos secundários. No caso da síndrome de Down, por exemplo, o autismo é muito comum. No caso do autismo, o TDAH é muito comum. No caso do TDAH, depressão, ansiedade é muito comum. No TDAH, em especial, os transtornos alimentares também são muito comuns. Porque, olha, no caso do TDAH, algo tão óbvio. Se você não consegue ter essa previsibilidade, né? Por exemplo, amanhã essa semana, como que eu vou comer? Como eu falei antes. Exemplo, vou puxar para nutrição. Você não vai se planejar. Porque você não consegue pensar no futuro, de certa forma. Uhum. Então, você não vai no mercado, não compra nada, não está preparado, né? Porque para ir no mercado, é necessidade de uma organização que você não tem. Uhum. E aí, você vai procrastinando, porque é algo difícil de você entender. Sim. O TDAH, ele procrastina tudo que... Imagina no autismo, né? Que a dificuldade de entendimento é muito mais difícil. Sim. Então, assim, eu acabo procrastinando esse momento. E aí, quando eu consigo fazer... Por quê? Porque é uma atividade difícil para mim. Nossa, é tão óbvio você ir no mercado, pegar algumas coisas e levar para sua casa. Não é bem assim. Existe um diagnóstico. Então, ali você faz o planejamento de como vai ser, mas aí você tem que colocar em prática. Fazer essas refeições, que também não é fácil, que gastam muito tempo. E o TDAH, você separa que ele sempre está com pressa, porque ele nunca tem tempo. Ao mesmo tempo, não sai nada. Ele não tá fazendo nada, mas ele nunca tem tempo. Ele é aquele desesperado, mas nunca tem tempo. Então, aí ele vai, se organiza, né? E agora a execução. Aí, na execução, pode pegar naquele lugar ali. Certo? Então, o que é mais fácil? Você acordar e não comer. Porque aí é menos um processo doloroso. Boa. E é muito comum, por inúmeros motivos. É uma brincadeira. Na verdade, tem a medicação também. A alteração na insulina é muito comum. Então, ali, às vezes, de manhã, tem um enjoo no estômago, né? Se sente um pouco enjoado, não tem essa vontade de comer. Ou porque sempre tá saindo atrasado, sempre tá esquecendo as coisas, sempre tá saindo com pressa. Não comer seria mais fácil. Então, chega no trabalho, come um salgado ali com uma coca, com um refrigerante, porque é mais fácil, né? E depois você pula esse café da manhã, já existem estudos falando sobre essa importância. Eu acredito que não seja só por ser uma característica, mas também pela quantidade de nutrientes que você consegue receber durante o dia para suprir suas necessidades diárias. Sim. Se você pula uma refeição, você perde aquela oportunidade. Tem também a crononutrição, né, que a gente já fala muito, né, o corpo entender que horas que ele vai receber esse alimento e quais os horários, a gente precisa programar isso também, esse relógio. E aí depois, na hora do almoço, o que acontece? Compulsão. Só com muita fome. Então, a organizar a rotina de uma pessoa com TDAH talvez seja a primeira ferramenta que a gente utilize. A gente ensina muito sobre isso, nessa parte comportamental, porque senão você não consegue tirar seu paciente de onde ele está. E como eu disse, essa parte comportamental, ela é diferente quando a gente fala de um neuroatípico. De um neurotípico é completamente diferente. Né? De um neurotípico, você espera que ele tenha essas habilidades, que ele tenha essa base bioquímica, metabólica, para cumprir todas essas necessidades cotidianas, né? E no caso do TDAH, do autismo, você já não tem essa base. Ela pode ser um pouco deturpada e ineficiente. Então, a gente precisa ter um olhar atento. E cada dia é um dia. Essa falta de noção de tempo, de espaço, também existe. Então,
perde o horário, né? E o perfil também que esse paciente encontra dentro do diagnóstico, por exemplo, se for um perfil mais desatento, ele realmente esquece de comer. E se tiver um hiperfoco, foca onde está. Então, a gente utiliza ferramentas, por exemplo, como relógio mesmo, celular. Fala assim, olha, quanto tempo demora... Coloca um alarme, né? Isso, um alarmezinho. Olha, ou para aquele hiperativo que não consegue ficar à mesa, a gente coloca um tempo hábil. Ou para aquela pessoa que mais desatenta, que fica muito tempo à mesa. Então, a gente coloca também um time, sabe? Para que ele possa lembrar e possa executar aquelas funções. Legal. E a gente falou muito da nutrição ajudando até na diminuição de medicamentos e no tratamento, né? Mas como que você vê também o exercício e a atividade física ajudando nisso também? Atividade física é muito importante. Tem alguns fatores de transcrição, como o BDNF a nível cerebral, que aumenta a capacidade de resiliência, de formar novas vias, né, de transmissão de sinapses. E para aumentar esses fatores, a atividade física hoje, né, é o que é mais comprovado. Então, tudo que possa beneficiar essas conexões, ela é bem-vinda. Fora isso, eu tenho um paciente, que eu dei até o exemplo numa aula ontem. Ele fumante. Ele chegou para mim e falou, TDAH diagnosticado, só não me tira o cigarro. Você pode tirar tudo, menos o cigarro. Ok. E a gente fez um combinado. Só que no momento ele falou assim, mas eu preciso me mexer. Não quero tirar o cigarro, mas eu quero me mexer. Tá. Tudo bem, então vamos começar. A gente sempre usa as mínimo diário. 1% mesmo. 20 minutos. Acabou que essa prática na esteira virou corrida. Então, ele começou a sair do ambiente que ele estava, que é muito importante para o paciente com TDAH. Um ambiente onde a bebida puxava o cigarro puxava o sedentarismo no outro dia, né? Porque uma ressaca de cigarro e bebida não é tão interessante para a prática de atividade física, né? Principalmente corrida. E ele começou a mudar o ambiente, mudar as pessoas com que ele se relacionava, e ele conseguiu tirar o cigarro de uma forma tão natural porque não condizia com o novo hábito. Sim, muito legal. Então, a prática de atividade física, por muitas vezes, ajuda muito a mudar todos os hábitos, porque ali você começa a correr, aí você começa a frequentar um grupo, e aí você começa a querer comer melhor, a dormir melhor, né, a mudar esse ambiente. Então, o ambiente que a gente vive, ele é muito importante. A nutrição funcional trouxe isso pra gente. Essa mente, corpo e espírito, quando fala, as pessoas não entendem. Onde que entra esse espírito? Onde que entra essa mente? Entra nesse lugar. Porque a capacidade que você tem de mudança de hábitos te leva num lugar em relação ao espiritual muito potente, onde você desenvolve credulidades que você não tinha. Uma capacidade ali de controle do próprio corpo que necessita dessa parte da mente e que necessita também dessa alimentação do espírito. Então, você começa a conscientizar de quem é você, né? E de ter essa conversa intrapessoal. E a gente ajuda nisso como profissional. Olha, você conseguiu. Para uma pessoa com TDAH, com dificuldade de execução, de terminar tarefas, e com 20 minutos no início, hoje você corre maratona. Sim. E você mudou o seu ambiente, você tirou um hábito da sua vida que é comprovadamente não tão interessante, que é o cigarro, né? Você conseguiu tirar da sua vida um hábito que você achava impossível. Sim. Então, parece meio que um milagre, né? Então, a gente começa a acreditar em algo que sai da nossa capacidade de entendimento de atitudes que a gente achava que era impossível. Então, tudo isso a gente consegue trazer para a vida desse paciente. Imagina a qualidade de vida que ele não vai ter. Inclusive, em relação às comorbidades associadas. Quando a gente fala sobre o envelhecimento, a gente sabe que o aumento da probabilidade de um paciente com TDAH, com autismo, com síndrome de Down, de ter Alzheimer, é muito aumentada. Eu posso, às vezes, não conseguir não expressar esse diagnóstico, mas eu posso retardar o máximo possível esse diagnóstico.
Isso em neurotípicos e neuroatípicos, mas a gente sabe a probabilidade muito maior quando se tem um diagnóstico psiquiátrico. Sim. Ô, Nay, uma pergunta relacionada à nossa segunda pós-graduação. O que é terapia alimentar? E, enfim, qual que é a diferença para dificuldade, seletividade, enfim? Então, no caso, a gente tem a pós-graduação em autismo, TDAH, síndrome de Down, que é uma parte mais clínica. E a gente pincela a parte comportamental, mas é uma pós-graduação que é voltada para a parte clínica. A gente coloca em 18 meses e mesmo assim ainda falta tempo para trazer esse conteúdo. É um conteúdo complexo. Não é todo profissional que se adapta, né? Porque é um conteúdo realmente mais, vamos dizer, não vou falar pesado, mas é um conteúdo mais aprofundado. Mas que eu vejo falando assim, olha, se você atende um diagnóstico psiquiátrico, um caso autista, você atende qualquer outra comorbidade ou outra necessidade relacionada a essa área da nutrição. Já a terapia alimentar, a gente já foca mais nesse processo mais comportamental, onde a gente envolve todas essas dificuldades alimentares, qualquer tipo de seletividade, qualquer tipo de transtorno. Ensinando realmente ali ou com a criança no chão ou com o paciente maior, né, usando abordagens e recursos que traga esse paciente a entender como é o processo de comer, entendendo quais são os traumas que essa pessoa ela pode ter tido, entendendo como que a gente pode trazer de uma maneira mais lúdica, né, toda essa vivência, trazendo realmente a educação nutricional para a vida desse paciente, utilizando essas abordagens, recursos, né, que possa fazer essa ponte. Porque a partir do momento que existe ali, e também trazendo também uma avaliação, né, sobre as causas, né, porque é importante você entender se é uma causa orgânica ou se é uma causa mais comportamental, porque você precisa primeiro intervir, né, nessa parte clínica, talvez, né, se tiver esse fundo que seja orgânico, para depois você tratar realmente essa dificuldade alimentar, seja ela qual for. Mas essas duas pós-graduações, elas são complementares, tanto que tem muitos alunos que fazem as duas ao mesmo tempo, porque não tem como você tirar essa... Mas lembrando que essa pós-graduação em terapia alimentar, ela não é para neuroatípicos. Ela é uma pós-graduação para neurotípicos, para neuroatípicos. A gente traz alguns módulos onde a gente traz algumas abordagens, né, algumas particularidades dessa intervenção para neuroatípicos, mas ela não é voltada para neuroatípicos, como é no caso da pós-graduação em autismo, TDAH e síndrome de Down. Perfeito, perfeito. Mais alguma dúvida, Lu? Fechado. Acho que não. Pessoal do estúdio tem alguma dúvida aí, não? Não? Não. Não? Tá com vergonha. Então a gente vai fechando por aqui. A gente só queria te agradecer pelo seu tempo, por esse papo, e dizer que é um prazer, uma honra ter você aqui junto com a gente aqui na Plenitude Educação. Certeza. Obrigada, Obrigado por Renato. tudo. Obrigada. E eu quero agradecer a vocês por me dar a oportunidade de trabalhar aqui na Plenitude, porque aqui eu me sinto muito à vontade e para mim, que sou uma pessoa neuroatípica, é muito importante essa inclusão que acontece aqui, onde tem muito respeito, né, em relação às minhas limitações e onde eu me sinto muito estimulada em relação às minhas habilidades. Então, é uma oportunidade única estar aqui na Plenitude, gosto muito de estar aqui, realmente é uma família. A primeira impressão que eu tive lá atrás, de que é um ambiente acolhedor e que faz muita diferença para mim, realmente eu sinto até hoje. E eu acredito que a gente possa explorar muito, né, sobre essa área da nutrição, saúde mental no autismo, TDAH, síndrome de Down. Com certeza. E outras, né, comorbidades associadas. Com certeza. Muito legal. É só o começo. Isso aí. Então, obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.